Boa noite, pessoal. Que energia maravilhosa, que força maravilhosa. Hoje, sendo o podcast de número 30, não, desculpa, 30 e 40 já. Já estamos no 40, no podcast de número 40, com essa energia, com essa frequência maravilhosa. E hoje com o nosso professor Paulo Iannuzzi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Torim. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma satisfação, um prazer estar aqui. E obrigado a todos vocês pela presença, pelo carinho, pelo apoio a este trabalho. E muito me honra ser o 40º, um número bem cabalístico. Que bom, vamos lá, vamos em frente. Isso que é bom, né? Falando nisso, Paulo, você tem muita história para a gente, né? Inclusive o pessoal toda sexta-feira está aí junto com você. Você tem um grupo de estudo. Fala um pouco de você. Quem é o Paulo Iannuzzi? Eu sou um buscador, assim como todos vocês. Sou um estudioso desses assuntos desde a minha adolescência, desde garoto. Uma coisa veio puxando a outra, começando pela astronomia, pela ufologia, depois caiu no Antigo Egito, sociedades secretas. Já fiz um pouco de tudo, já trabalhei muitos anos, ainda trabalho, mas num ritmo menor, muitos anos no aspecto psicomediúnico, com tratamentos associados justamente a esses estudos, práticas e muitas vivências que eu passei ao longo da vida, né, neste caminho. Fundei, na verdade, refundei no plano físico o que já existiu também no plano físico há muitos anos no Antigo Egito, e nos planos superiores continua firme e forte. O Pilares de Hermes e Escola de Mistérios, depois de participar ativamente de outros lugares e adquirir um pouco de prática, de conhecimento nesses aspectos místicos, espiritualistas, ocultistas, e procuro hoje, nesse meu trabalho, não só transmitir esses aspectos, mas muito mais aprender com isso tudo, fazendo os links entre elementos que aparentemente não estão interligados, mas mostrando que tudo está interligado, tudo faz parte de um todo, e principalmente procurar, na medida do possível, desmistificar muita coisa que está por aí com respeito ao entendimento errado e um ensinamento e aplicação errôneas ou mal entendidas ou interpretadas desse processo. Coisa que, obviamente, todos nós estamos aprendendo. Mas, basicamente, é isso. Obviamente que existe muito mais do que isso, mas, resumindo, é o meu trabalho hoje. Inclusive, você deixou um tema bem legal, né? A reintegração da Terra. O que seria a reintegração da Terra, meu professor? Na verdade, é um contexto não só do planeta, mas da humanidade aqui na Terra, uma vez que sabemos que a humanidade da Terra é uma parcela pequena da grande humanidade que está espalhada por aí, pelo cosmos, pela galáxia, pelo universo. E a reintegração da Terra é a reintegração, principalmente, do próprio ser humano, em que ele precisa se reencontrar consigo mesmo, obedecendo ao axioma do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás o universo. O autoconhecimento é o primeiro e único caminho, é a base de tudo, é o ponto de partida e o ponto de chegada em tudo que nos concerne com respeito ao processo evolutivo. E, dentro do nosso histórico planetário, existiu um período em que nos desligamos da criação, nos desligamos do nosso verdadeiro propósito e prioridades para o processo evolutivo,
nos afastamos do cosmos, nos afastamos do que realmente interessa, nos afastamos de Deus, nos afastamos de tudo aquilo que nós até no nosso dia a dia deveríamos considerar como sagrado, né? Tudo que nós fazemos, e caímos num mergulho material muito grande que nos fez nos desconectarmos do todo, deixando um processo relativo à evolução da Terra à parte em relação ao universo. Tá? Nós estamos experimentando uma espécie de exílio do contexto universal, do contexto galáctico. Não temos mais, como tínhamos, o acesso direto a outras dimensões e outras civilizações. E isso se dá de uma forma muito indireta, embora nos últimos tempos esteja se acelerando cada vez mais esse tipo de contato com as hierarquias do planeta, com as hierarquias de dentro do planeta e de fora do planeta. Então, a reintegração da Terra é reintegração de uma forma consciente, num contexto maior, a nível galáctico, universal, numa interação com outras civilizações, como já aconteceu no passado, uma vez que o ser humano se despreparou para isso e está sendo readaptado de uma forma ou outra a esse processo. Mas sempre frisando que existe uma escolha pessoal, assim como existe uma escolha planetária dentro do nível de vida que o planeta tem. O planeta é um ser vivo, óbvio, e que essa escolha está ligada, óbvio, ao nosso livre-arbítrio, no sentido de retomarmos esse processo evolutivo para a reintegração total do planeta, cujo processo já começou a uma escala maior, da qual ele foi retirado e está sendo recondicionado. O que seria... eu estou aqui, lógico, estou fuçando em tudo aqui, né? Eu vi aqui que você sempre manda para mim, isso é muito interessante. Os pilares de Hermes, a escola do mistério, o que seria a meditação, o que seria a corrente? Explica um pouco para o pessoal, porque eu acho que quanto mais as pessoas saber do seu trabalho, é interessante, porque eu mesmo, né, Frater, né? É muito interessante. Meu professor. Eu posso falar meu professor. Pega leve, Dorim, também não é tanto assim, não. Olha, com respeito ao Pilares de Hermes é uma escola de mistérios, uma escola iniciática que existiu no Antigo Egito, fazendo parte da Pleiade, que veio da Atlântida, com respeito às principais escolas de mistérios. Ela está ligada à Escola Superior do Olho de Horus e à Escola de Mistérios do Sr. Ptah, onde Imhotep e a figura relativa à filosofia hermética, dentro dos 42 livros de Thoth e Hermes Trismegistus, existiu, sob a forma posteriormente entendida nos 3 grandes compêndios, Tábua de Esmeralda, Caibalion e Corpus Hermético. Então, Pilares de Hermes vem desde essa época, isso me foi revelado até não tem muito tempo, 3.254 a.C., né? E foi reativada nos dias de hoje, por meio intermédio, naquela época também, e hoje por meio intermédio desde 1996, aqui no Rio de Janeiro, e naquela época em Anu, conhecida mais pela transliteração grega Heliópolis. Muito bem, hoje o Pilares de Hermes se destina ao automelhoramento, à autorrealização, à expansão de consciência, ao alinhamento da consciência, do pensar, do falar, do sentir e do fazer, o querer, saber, ousar, calar, dentro desse processo iniciático e de coerência evolutiva para a expansão da consciência pelo autoconhecimento. E oferecemos cursos, seminários, vivências, palestras e outras atividades, até em termos iniciáticos na Escola de Mistério, baseados, obviamente, em todas as escolas que priorizam a lei,
priorizam a lei do Dharma e a execução da lei cósmica universal divina. E no que você perguntou, na chamada corrente de meditação, nós tínhamos, e quando reabrirmos presencialmente em breve, voltaremos a ativar o horário para a meditação, é um horário rotativo que nós sempre temos, e especificamente foi pedido e está sendo realizado, desde que começou a pandemia, uma corrente de cura, uma corrente de meditação de cura para todos os níveis, físico, extrafísico, físico, emocional, mental, espiritual, de todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, desenvolvendo a cura e a autocura, ativando e entrando nas correntes planetárias que se unem à grande corrente cósmica a partir do Logos solar, percorrendo todo o sistema solar e se alinhando, obviamente, com outras inteligências de fora do planeta, de dentro do planeta, no processo de gerenciamento evolutivo aqui da Terra, para a vibração da cura e autocura planetária, no sentido, obviamente, do merecimento, e principalmente na elaboração com a ajuda divina e com a ajuda das hierarquias superiores, no sentido de nós mesmos encontrarmos as ferramentas e instrumentos necessários para encontrarmos com a ajuda divina a cura para tudo aquilo que nós criamos ao longo desses milênios, dissolvendo as formas pensamento negativas. E executamos um ritual eclético, holístico, abrangendo muitas hierarquias e muitas egrégoras, numa egrégora só, nesse processo de cura e autocura, nesta corrente de meditação, que ocorre todas as terças-feiras, às 21 horas, e que todos estão convidados. Eu abro um altar aqui, e quem nesse horário quiser e puder se conectar mentalmente, até utilizando a estampa da logo do Pilares de Hermes, é muito bem-vindo. Estão todos convidados para esse processo, onde podem mentalizar todas as pessoas que se encontram enfermas, se encontram em estado de necessidade de energia para cura e autocura, repetindo, a nível físico, emocional e mental, principalmente. Uma coisa que as pessoas sempre eles falam, a luz venceu. O que significa para você a luz venceu? Para mim significa que a luz, ela, vamos dizer assim, nunca precisou desse adjetivo, desse verbo. A luz sempre foi vitoriosa, a luz é vitoriosa. O que acontece é que, por motivos relativos às escolhas mal feitas pela humanidade, de uma forma geral, principalmente a partir do dissídio Atlante, se abriu campo para manifestações contrárias à luz. A luz sempre esteve presente, sempre estará presente. A questão é se você está conectado a isso ou não. Se você prioriza esse processo de luz ou não. Se você se deixa levar por emoções negativas, passionais, egoísticas, vaidosas, orgulhosas, possessivas, que são emoções ligadas ao processo involutivo, ou melhor, não evolutivo, que na verdade não existe regressão, existe estacionamento, e vibrando e valorizando essas questões egóicas, obviamente, você atrasa a sua reconexão com a luz e o seu verdadeiro caminhar sobre tudo que você veio fazer aqui nesta encarnação, nas passadas e nas futuras. Então, podemos observar também que as hierarquias de luz, obviamente, não vão interferir no nosso livre-arbítrio, vão inspirar e ajudar indiretamente para escolhas mais acertadas. Mas a decisão final é nossa. E, independente, agora, nesse processo que estamos passando de final de Kali Yuga, de transição planetária, acontecem duas coisas. Acontece primeiramente o processo próprio e natural do Kali Yuga, e por estarmos
com a atenção voltada nessas questões egóicas e possessivas, de emoções baixas, densas, negativas, de frequência baixa, não ligadas ao mental concreto e muito menos ao mental abstrato, que os sentimentos altruístas de compaixão, os sentimentos positivos se ligam, tá? Obviamente, nós nos afastamos da natureza divina e a vivência num período de Kali Yuga, de Idade do Ferro, onde é normal essa inversão de valores e tudo mais que nos acomete, a vivência disso é cada vez maior, mais sofrida, obviamente dentro de um processo até ligado a Hermes Trismegistus, ou seja, você manter uma polaridade positiva num ritmo negativo, né? Porque é muito fácil, muito cômodo e muito natural, pelo processo reativo humano, se manter em crise no momento de crise, se manter negativo quando a vibração está baixa, porque tudo funciona no universo de acordo com a quinta lei de Hermes, a quinta lei do Kybalion, num ritmo, um pêndulo. A onda vai e volta, o coração se expande e contrai, o pulmão respira, se expande e contrai, a galáxia se expande e contrai, o universo se expande e contrai. Tudo tem um ritmo, toda pessoa, todo ser vivo tem um ritmo próprio. E quando o ritmo está baixo, de baixa frequência, temos que manter em alta frequência, pois é na crise que se cresce, pelo menos no que concerne aqui ao plano físico. Tá? Mas a maioria afastada da luz, ainda não tendo a plena consciência desse processo, obviamente vibra negativo na crise, e ela tem todas as condições, porque nós somos seres humanos, os seres humanos não só são personalidade, carne e osso, existe um processo muito maior do nosso verdadeiro eu e da nossa consciência para justamente acessar uma polaridade positiva num ritmo negativo, que obviamente vai se tornar positiva a seu tempo e assim por diante. Então, esse processo de transição do Kali Yuga faz com que, dentro da vibração atual, que já está se transformando, vivenciamos obviamente, esse processo de uma forma que não precisaria acontecer, pois, como se sabe, como é um ditado hindu muito antigo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O pessoal, inclusive, eles estão falando muito terceira, quarta, quinta dimensão. Você podia falar um pouco das dimensões para a gente? Porque tem pessoas que se perdem, né? E fica presa aqui na Matrix aqui, só que a gente está trabalhando muito, né? No sono, tá viajando bastante aí no astral, né? As projeções, né? Sim. A questão é mais complexa e polêmica ainda, porque existe muita confusão em relação a frequências, tá, dimensionais, e essas frequências se manifestarem aqui, no plano físico. Um estado de espírito ou um estado vibracional elevado não quer dizer que você esteja vivenciando ou experimentando algo numa dimensão elevada além da 3D. Para que isso aconteça, é preciso que você se identifique definitivamente pelo processo do autoconhecimento com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro eu superior. Se desapegando do ego, fazendo com que o ego trabalhe, na verdade, a seu favor, e não você sendo um servo, um escravo do ego, realmente encontrando a sua verdadeira essência dentro de si, porque não adianta você acumular conhecimento, acumular informação de fora para dentro, se você não consegue aplicar esse conhecimento e transformá-lo sob muito custo, muito trabalho, muito esforço e muita perseverança e muita vivência em sabedoria. Transformar esse conhecimento em sabedoria. E quando isso acontece, você dá o primeiro passo para se reencontrar com a sua mônada, com o seu verdadeiro eu espiritual, fazendo com que a sua persona se alie ao seu verdadeiro eu. E, por exemplo, nesse estado, aí sim, você começa a lembrar de vidas passadas que não são concernentes à lembrança do ego ou da nossa persona, e sim do nosso eu superior.
E isso é um processo de autoconhecimento puro, que leva tempo. E nesse estado, somente nesse estado, você vai reconhecer, vai identificar e vai vivenciar algo além da quarta dimensão. Então, existe muita confusão com respeito a isso, porque nós, na terceira dimensão, não conseguimos, na verdade, conceber o que é uma quarta ou uma quinta dimensão ou além. Somente como, vamos dizer, seres de uma segunda dimensão, de um aspecto plano bidimensional, não consegue conceber um ser como nós, de terceira dimensão. Imagine um ser que viva na bidimensionalidade, em duas dimensões, como um plano, um pedaço de papel. Vamos dizer que um pedaço de papel, embora ele seja de terceira dimensão, ele pode ser exemplificado como de duas. E lá naquele pedaço de papel tem vida. E eu, como de terceira dimensão, vou me manifestar naquele pedaço de papel. Tem como eu fazer isso? Por completo? Não. Então, por exemplo, se eu encostar um dedo ali no papel, o meu dedo vai estar se manifestando ali no papel. E o ser que estiver ali no papel, tendo sensibilidade e abertura sensitiva para isso, vai perceber e até ver a minha manifestação. Mas ele vai ver a ponta do dedo, ou então o dedo inteiro, ou então a mão toda, mas não vai conseguir enxergar, a não ser que eu projete uma imagem, o meu verdadeiro eu. Assim como um ser de quinta, de sexta, não pode projetar, não tem como projetar a sua verdadeira natureza numa dimensão inferior. E nós não temos como conceber isso. Então, essas vivências que são colocadas como vivências de quinta dimensão ou qualidades vibracionais de uma Terra de quinta dimensão, isso, para ser real, tem que ultrapassar a questão do ego, do apego, e um reencontro com o eu superior, sua verdadeira mônada, para isso ser verdadeiro. Então, existe muita confusão por aí com respeito a isso, né? E a própria física quântica, num mergulho maior dentro do seu mecanismo de atuação, dá para compreender melhor isso. Por exemplo, uma vivência de quarta dimensão, você estando na quarta dimensão, o que para nós na terceira é subjetivo, nessa dimensão é objetivo. O passado e o futuro, que em princípio são subjetivos para nós, são palpáveis numa quarta dimensão, muito mais palpáveis ainda numa quinta. É assim que se processa. O futuro, numa quarta ou quinta dimensão, pode ser uma enorme montanha a ser galgada, e o passado, um desfiladeiro, um abismo. Então, essa questão merece um mergulho de compreensão, que inclusive está dentro de estudos como tal, como a Kabbalah, como o Sufi, necessários para entendermos melhor, nos situarmos melhor sobre essas questões dimensionais do universo, para que, tendo uma noção mais assentada, o nosso trabalho, o que recebemos e transmitimos, pode ser bem mais eficiente, sem perder energia. Os extraterrestres, eles vão começar a se apresentar para a gente? Qual é a raça que vai se apresentar primeiro? Porque está tendo o caso do vulcão, inclusive, que a Karen falou aqui na live anterior, só que eu tenho alguns vídeos que está aparecendo várias naves lá, e também tive um conhecimento que elas estão tentando esse vulcão não entrar em erupção, para não ter um tsunami no Brasil. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é também muito polêmico. Tá? E isso não é somente uma questão de informação de fora, é uma informação de dentro. Até não só minha, mas de muitos estudiosos que, na prática também, na sua vivência, não tem como desconectar o estudo, o conhecimento, a pesquisa de uma parte prática, de uma vivência, senão
não teria sentido algum. Né? Como eu falei, não adianta só informação e conhecimento de fora para dentro, é preciso que você trabalhe isso. Ao mesmo tempo, esse autoconhecimento é complexo e, ao mesmo tempo, é simples. É só vivenciando mesmo. Em relação a isso, primeiramente, a maioria do que se vê por aí de nave não é de fora, é daqui mesmo. A maioria é intraterrena. Os que vêm de fora já estão aqui há muito tempo, então poucos vêm de fora. É claro que não somente no caso específico do vulcão das Canárias, mas em quase todo o movimento tectônico originando terremotos e ações de vulcanismo no planeta inteiro, sempre foram sítios de avistamento de OVNIs antes e depois do acontecimento. Seja do terremoto, seja do tsunami, seja do vulcanismo, enfim. Isso de estar acontecendo aparições ali no vulcão das Canárias, por consequência do que eu estou colocando agora, não é novidade. Né? É até algo previsível, caráter intraterreno, como já foi testemunhado algumas naves, alguns objetos em sítios de armamento nuclear desarmar ogivas, inclusive com um míssil em pleno ar. Né? Houve até caso deles mesmos ativarem a ogiva e depois desarmarem em pleno ar, onde um lado jura que e o outro também não terem apertado o botão. Até isso já aconteceu. Agora, não se sabe a verdadeira natureza deles ou quem vai chegar ou se manifestar primeiro. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Primeiramente porque existe, na verdade, uma comunhão de trabalho entre a hierarquia daqui, a hierarquia solar do nosso sistema solar e as hierarquias de fora. Perdão, o trabalho é conjunto. Existem poucos elementos que realmente não estão coligados a esse trabalho e pelas vibrações planetárias que nós produzimos, nós mesmos abrimos campo para a vinda e atuação de seres que nós consideramos, pelo nosso processo ainda primitivo de evolução, como negativos. Porque de um ponto em diante, bem e mal, na nossa concepção, não existe. Então, é até interessante esse processo, ou pelo menos uma reavaliação, porque muito do que se pensa por aí, que está se recebendo em canalizações, etc., de mensagens de várias civilizações, a gente sabe que muito vem do mental do médium, porque eles não vão interferir no livre-arbítrio do sensitivo, não vão colocar informações que o sensitivo não tenha. Então, existe muito do mental do médium, do sensitivo, que até em termos de conhecimento é incoerente com o que é passado. E seres dessa estirpe evolutiva, com 3, 4 linhas, com um parágrafo pequeno, já dá para pensar naquilo uma semana. Então, canalizações muito extensas são sempre duvidosas. Extraterrestre mesmo não começa a frase meus amados, meus queridos, meus irmãos. Não é linguajar deles. Segundo, o terceiro ou quarto ponto, nós não somos prioridade de contato, somos a terceira ou quarta prioridade de contato, porque esses seres entram no sistema solar pedindo autorização ao Logos, e o trabalho, principalmente, é feito com as hierarquias solares. Depois que esse pessoal vem aqui para a Terra, se comunicam com os reinos subterrâneos e com as suas bases subterrâneas e submarinas para depois aflorar a superfície do planeta. Então, se imaginarmos a hierarquia que gerencia o processo evolutivo em nosso planeta, gerencia a questão relativa às chamadas colônias espirituais e dimensões superiores a essas colônias. Hierarquias dentro do nosso planeta que gerenciam o processo evolutivo físico, extrafísico geral dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, suprahominal. Né? Para quem conhece, para quem estuda, vão entender quando eu falo em Rei do Mundo, em Lord Melzedek ou Planetário de Honda. Essas hierarquias excelsas, elas estão ligadas a uma hierarquia ainda superior,
que ajudou também na formação do nosso planeta e da nossa humanidade pelas diversas rondas que nós passamos, hierarquias do sistema solar inteiro, porque existe vida evolutiva e avançada em muitos locais do nosso sistema solar, obedecendo a uma central que fica no Sol, do logos solar à central logóica. Então, dentro desse processo, como eu costumo dizer, e eu posso estar errado, mas é um pensamento a ser debatido, a ser compreendido e entendido melhor, pelo menos considerado, uma hierarquia que venha de um outro sistema estelar, que venha de Sírius, que venha das estrelas das Pleiades na constelação de Touro, que venha de Aldebaran, venha de qualquer outra estrela, sistema estelar, enfim, de outro lugar, alheio ao nosso sistema solar, essas hierarquias, elas não vêm fazer aqui, principalmente na Terra, um trabalho que a nossa hierarquia terrena, espiritual, energética, metafísica, ou até mesmo física, porque existem reinos subterrâneos muito avançados em forma física, e muito menos no sistema solar, vem fazer um trabalho que as nossas hierarquias aqui do sistema fazem, como eu sempre digo, com o pé nas costas. Então, o processo, na verdade, é bem diferente, é outro, e em muitos casos é muito além da nossa compreensão. Então, vale reavaliar o que um ser de Sírius, ou o que uma equipe de Sírius, por exemplo, vem fazer aqui no nosso sistema solar. Obviamente que são trabalhos coligados à hierarquia do nosso sistema, em coisas e elementos que a gente não tem nem ideia, não tem ainda nível evolutivo para conceber o que deve ser, né? E no nosso próprio planeta também. Então, existe um parâmetro aí que deve ser considerado com respeito a essas hierarquias e o que esses seres e hierarquias de outros sistemas vêm fazer aqui. E como estamos em transição planetária, só para finalizar essa parte, tá? E o homem está buscando agora, principalmente no período de pandemia, mais do que nunca, essas respostas, se voltando para essas áreas, né? O trabalho ele precisa ser executado. O cronograma cósmico sideral sistêmico do nosso Logos e para o nosso planeta, a nível galáctico, ou a nível do setor galáctico, ou do quadrante que a gente está, esse cronograma ele precisa e vai ser cumprido segundo a lei universal, segundo a lei divina, segundo o Dharma. Com ou sem desvios, mas no final, como você mesmo disse no início, a luz venceu, a luz vence, a luz está aí, né? Vai ser cumprido, como tem sido cumprido, mesmo aos trancos e barrancos, esse processo. Então, para eles, tanto faz se o entendimento que se tem disso. Então, um ser, por exemplo, de uma alta hierarquia, de uma cidade de luz de Agartha, do interior do nosso planeta, um cara que é daqui mesmo, mas num nível de frequência muito alto, vamos dizer assim, para ele, tanto faz ele ser tomado como um ser de Sírius, de Arcturus ou qualquer outro sistema, ou não. Ah, se esse sensitivo aí acha que eu sou de Sírius, ótimo, tudo bem. Lá numa encarnação futura, até mesmo nessa, a ficha vai cair e tal, ele vai compreender. O que interessa é o trabalho a ser feito. Se isso faz com que o próximo seja uma pessoa melhor, esteja bem, seja feliz e se reencontre no seu propósito da sua encarnação, do que veio fazer aqui, do que ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, pronto, não interessa de onde eu venho. Obviamente, a posição desses seres. Não estou dizendo aqui que não venham seres de Sírius ou de outras estrelas, ou até mesmo de outras galáxias ou do outro lado da galáxia. Sim, vêm, estão aqui. Agora, existem aqueles também que são observadores, como o próprio Conselho dos Nove, está presente desde a aurora da humanidade. Ou seja, o contexto ele é mais complexo, mais profundo, mais abrangente e precisa ser reconsiderado em muitos pontos, porque tem muita gente viajando brabo por aí, enriquecendo a fábrica Helmholtz. Muitas pessoas falam que estão sendo abduzidas, perguntam muito sobre abdução. Eles perguntam o que é o híbrido, se o híbrido vem de uma abdução, se realmente, em alguns lugares,
as pessoas estão sendo realmente levadas, porque muitas pessoas estão dando desaparecidas, se elas estão sendo recolhidas, porque tem muitas pessoas falando, as pessoas estão sumindo porque estão sendo recolhidas. Não necessariamente. Infelizmente, existe uma falta de divulgação de conhecimento com respeito às embocaduras que o planeta tem para os reinos subterrâneos, que existem. Existem portais dimensionais que a pessoa pode passar para outra dimensão, e existem as abduções. Por incrível que pareça, as abduções, raramente uma pessoa não volta. As pessoas são devolvidas quando acontece o fenômeno da abdução, que é diferente do contato. Tá? Então, ocorre já há muito tempo muitas abduções, nós podemos ver isso nas regressões hipnóticas voltadas para esse trabalho, ou até regressões hipnóticas onde o objetivo era diferente. E essa história aparece, eu mesmo presenciei a reação de muitas pessoas com respeito à regressão hipnótica, trabalhando junto com a doutora Gilda Moura, e até segundo ela, com vários anos de experiência nisso, a própria reação das pessoas no processo de abdução, hoje, num espaço de tempo de 20 anos, mudou muito em relação aos primórdios, em relação a 20, 30 anos atrás. Né? A reação das pessoas que era traumática, hoje não é tão mais, ou quase inexiste, a questão traumática nos relatos de abduções. Estas ocorrem, tem, obviamente, seu motivo, existe um processo pretérito aí, com respeito à ascendência da pessoa, onde já se manifestavam esses fenômenos na família da pessoa, na sua ascendência, e tenha certeza que na sua descendência continuará a ocorrer. Tá? Com respeito às abduções, né, estas realmente ocorrem. Repetindo, são raros os fenômenos de desaparecimento total devido a abduções. Isso está mais ligado a portais dimensionais e a entradas para reinos subterrâneos. Embora por portais dimensionais seja mais comum, né? Existe uma média de mais de 500 pessoas que desaparecem por dia do planeta, e isso vem aumentando, né? Mas as abduções não são responsáveis por essa maioria. Tá? Embora elas existam e tenham um propósito. E esse propósito, nem sempre, ou na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é negativo. Então, algumas abduções até, por submeterem o indivíduo a determinadas experiências, são mal interpretadas. Porque em algumas delas, embora mais raras, é como se você sobrevoasse de helicóptero, até um amigo, irmão meu, usa esse exemplo na ufologia, sobrevoasse de helicóptero um urso polar, atirasse um dardo para ele dormir, como ele é muito pesado, não dá para colocá-lo a bordo, o helicóptero pousa, os cientistas vão lá, tiram sangue, tiram amostras, colocam uma etiqueta ou um chip para reconhecimento e monitorização à distância por rádio. Não é muito diferente o que fazemos do que eles até fazem com algumas pessoas. E convenhamos, se a humanidade tivesse acesso, como eles têm, a outros planetas, a outras estrelas, da forma como eles têm, nós faríamos, pelo nosso processo evolutivo atual, coisa igual ou pior em outros lugares. Então, muita gente critica até a postura de alguns seres, mas não temos muita moral para criticar, não, porque o ser humano faria a mesma coisa ou pior se tivesse essa condição de ir a outras estrelas, contatar outras civilizações. É muito interessante tudo isso. E eu vejo que o Egito está muito na sua vida, né? A energia das pirâmides. Qual é a energia que tem a pirâmide, por exemplo? Eu gosto muito de trabalhar com pirâmide. Eu atendo as pessoas na minha pirâmide de cobre, a pessoa senta dentro da pirâmide de cobre, na cadeirinha. Eu tenho a mesa cósmica cigana, tem uma pirâmide lá. No sítio, eu tenho uma pirâmide de ferro, que ela eu coloquei como proteção da mesa arcturiana e da mesa cósmica cigana. Para quê? Para fechar uma energia lá. Coloquei um orgonite em cada pé da pirâmide e está no meio do mato.
pedi a energia dos elementais, pedi licença aos guardiões de lá e coloquei. Qual é a energia que tem a pirâmide? Como que vem? Essa história é assim, Paulo. O pessoal vai perguntando para mim aqui, além do chat, né, que o pessoal pode perguntar, eles perguntam já no WhatsApp, que eu deixo 2 WhatsApp livre para eles perguntar à vontade. Ótimo, muito bom. Essa interação aí com vocês não só é importante, como é o objetivo de uma live, né? A live só você ficar falando o tempo todo não é legal, eu pelo menos não gosto. Mas é um trabalho prazeroso. Com respeito ao Antigo Egito, em particular, a identificação que eu tenho é muito grande, porque é como se fosse o meu ancoramento aqui neste planeta, devido ao que eu já vivenciei lá, né, em outras vidas, e nessa também, quando estive lá e pretendo voltar, levando até um grupo, etc. e tal. O Egito é um dos lugares do mundo, como a Índia e outros lugares sagrados, em que estar no Egito é uma coisa, entrar no Egito é outra. Então, como em certos lugares do Brasil também. Então, o Egito ele é muito particular, eu levaria aqui, se começasse a falar só de Egito, agora a gente ia terminar o quê? Segunda, terça da semana que vem, porque é muita coisa. Afinal, são milhares e milhares de anos de uma civilização completa, assim como foi a Índia também no passado, enfim. Egito, pai da humanidade, considerado o pai da humanidade atual, e a Índia, a mãe da humanidade atual. Então, existe um aspecto muito devocional na Índia e um aspecto de mental concreto e mental abstrato, vivenciados muito no Antigo Egito. E, obviamente, por os dois e muito mais ter uma herança atlante, onde na Atlântida descia disco voador como desce helicóptero aqui, houve, obviamente, uma influência direta nessas civilizações, principalmente na egípcia, de seres intra- e extraterrenos. Né? Inclusive, no final da grande época que os deuses conviveram com os homens. A exemplo, no Egito, de Osíris e outros. Com respeito às pirâmides, elas são diferenciadas. Não existe no mundo uma pirâmide igual a outra, e cada uma, tem uma função específica. Falando só da grande pirâmide Quéops, né, você, com uma pirâmide nas mesmas dimensões de Quéops, tem a pirâmide funcional de Quéops no seu ambiente. Mas é bom atentar que, para usar a pirâmide, temos que lembrar que a pirâmide não é um aparelho, não é um objeto decorativo, ela é um aparelho. Como aparelho, ela funciona. Com um aparelho nas dimensões de Quéops, que diferem das outras pelo ângulo do ápice da pirâmide. Tá? Por semelhança de triângulo, nós temos o ápice interno no mesmo ângulo do ápice da projeção externa. É o mesmo ângulo de aproximadamente 72 graus, em alguns minutos, quase 73 graus. Perdão. Isso vai determinar uma ação destrógena e levógena de expansão e absorção de energia cósmica. Independente disso, nós temos na Grande Pirâmide, na linha da altura da pirâmide, o chamado verde negativo, que é a mesma radiação verde negativa das esferas de Belisal. Esferas de Belisal são semisferas de Belisal, melhor dizendo. E são objetos de estudo radiônico, psicotrônico do grande cientista Charles Belisal, suíço, né, que descobriu essas faixas de frequência, principalmente o verde negativo, e redescobriu a chamada pilha Atlante, que é uma sobreposição de semisferas onde você potencializa a ação do verde negativo. Esse verde negativo é aquele que cura, é aquele que mata, cura câncer, provoca câncer, aquele que mumifica, desidrata, aquele que, dependendo do uso, do potencial de frequência e do tempo de exposição, pode fazer milagres ou pode causar males. Né? Então, como energia não tem sexo, a pirâmide ela deve ser usada com sabedoria. Ela deve estar afastada de qualquer aparelho eletroeletrônico, porque isso influencia
na emanação que a pirâmide faz, provocando uma distorção magnética muito sutil, mas que psicicamente vai interferir psicicamente nas pessoas com o tempo e no seu próprio potencial áurico. Por isso, não se deve colocar uma pirâmide fixa embaixo da cama, muito menos acima dela. O tempo ele é variável para um tratamento piramidal, não ultrapassando 20 minutos dentro de uma pirâmide. O material da pirâmide é importante, né? Você falou em pirâmide de cobre, pirâmide de ferro, que são materiais ótimos para isso. Uma pirâmide de alumínio ela demora a carregar, demora a descarregar, não é um bom condutor magnético para esse trabalho piramidal. A pirâmide ela precisa ter um fio terra. Você colocou pedestais de organite que ajudam muito a criar esse fio terra, ou então você pode criar um fio terra justamente simulando uma antipirâmide, que toda pirâmide produz, uma antipirâmide etérica com giro de 45 graus. Tá? Você pode fazer pendurando no ápice com um fio de cobre amarrado a um cristal de quartzo branco, e isso já cria um potencial de uma antipirâmide, um fio terra necessário para o trabalho da pirâmide. Fora isso, a pirâmide fica 1/3 do potencial dela, fica menos que meia bomba. E, fundamental, ela estar orientada para o norte-sul geográfico, que tem, obviamente, uma defasagem angular em relação ao norte-sul magnético. Então, falar da Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, da própria Grande Pirâmide, é também ficar aqui horas, dias, porque os elementos de conhecimentos da Grande Pirâmide são fantásticos e numerosos. A altura da Grande Pirâmide multiplicada por 1 milhão é a distância relativa Terra-Sol. Né? A relação entre a altura da pirâmide e entre o perímetro, melhor dizendo, da pirâmide, o dobro da altura, dá π, um número que só foi descoberto na Idade Média pelo matemático Ludolf. E os egípcios comprovaram com a pirâmide, ou antes deles, né, e com outros elementos na matemática egípcia, o conhecimento do π. Né? A pirâmide, na verdade, não tem 4 lados, tem 8 lados. Existe uma invaginação de um côvado para cada face da pirâmide. E a pirâmide, obviamente, tem um lado da base, dividido ao meio, formando um sutil octógono. E isso projeta um efeito sombra na esplanada de Gizé, cujo nivelamento do terreno foi tão fantástico quanto a própria construção das pirâmides. A distribuição dos corredores apontando para a estrela polar e determinadas constelações com uma precisão enorme. A própria energia do local que eu presenciei, fantástica, e principalmente dentro da Câmara do Rei. E aqui nós temos elementos que, vocês podem ver, são mais que suficientes para ficarmos horas e dias só sobre a Grande Pirâmide de Quéops. Pessoal, acabou de chegar a pergunta, é para você falar sobre a Atlântida, se realmente ela vai reaparecer e se realmente tem os extraterrestres, eles realmente estão todos lá, alguns de várias raças. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eles estão perguntando se tem várias raças em Atlântida, se vai reaparecer, porque a pessoa escreveu, acho que escreve rapidinho, acho que fica com medo de acabar o programa. Não, tudo bem, eu acho que eu peguei o espírito da coisa de quem perguntou. Primeiramente, os Atlantes que estão lá são da própria Atlântida, alguns deles. Outros são das manifestações do Espírito da Verdade, ou seja, os deuses do passado, grandes seres, né, que coordenam o processo evolutivo do planeta, que estão nos reinos subterrâneos, onde existem variantes dimensionais, que conhecemos na literatura oculta como Duat, Agartha, né? E todo esse processo das cidades até culminar em Shambhala. Muito bem. Junto com esses seres existem algumas raças extraterrestres que estão aqui já há muito tempo e têm bases ali em uma interação, obviamente, com as hierarquias que são do planeta e que se recolheram para essas dimensões intraterrenas.
Tá? Agora, o ressurgimento da Atlântida, ele vai ocorrer realmente em algumas partes do planeta, porque originalmente a Atlântida ela ia do Planalto Central do Brasil, passando pelo norte, pelo Atlântico Norte, passando pelo norte da África e sul da Europa, e lembrando que naquela remota era o mar Mediterrâneo não existia, e isso adentrava o Oriente Médio até o Oriente, mais ou menos no norte e noroeste da Índia, onde hoje é o Tibete, e mais especificamente na meseta do Pamir, onde surgiu a quinta raça ariana, a nossa raça ária, o nosso processo evolutivo atual, que vem desde aquela época. Né? Então, o ressurgimento da Atlântida original, obviamente, não vai ocorrer, uma vez que essa original, com o passar do tempo, cataclismas aconteceram naturais do planeta que a fragmentaram, né? Sendo que o último fragmento que sobrou, que foi Poseidones de Platão, né? Aquilo foi artificial, foi provocado o processo do dilúvio que afundou a Atlântida e, obviamente, pegou o planeta inteiro. Né? Numa autodestruição devido até contendas que os atlantes tiveram com outros elementos do planeta, que os hindus chamam no Vedanta, no Ramayana e no Mahabharata, de a Guerra dos Deuses, ocorrida em alguma parte no norte da Índia, noroeste da Índia, na região onde hoje conhecemos como Kashmir. Então, fragmentos da Atlântida vão ressurgir, segundo principalmente o médium e sensitivo Edgar Cayce, em seus transes ocorridos e documentados na década de 30, onde ele afirmava que muitos documentos da época atlântica estariam salvaguardados na chamada Sala dos Registros, que ficaria abaixo da pata esquerda da Esfinge, conhecimentos que seriam aflorados, além de muitos outros, né? Juntamente com o ressurgimento de alguns elementos da antiga Atlântida, pelo movimento das placas tectônicas, pelo vulcanismo, porque isso no planeta é natural, o que já foi terra hoje é água e vice-versa. Né? E isso vai continuar a acontecer. Obviamente que a escala de vida humana ela é muito pequena dentro da escala geofísica e geológica do planeta como ser vivo, mas essas mudanças sempre aconteceram e continuarão a ocorrer. No momento, algumas delas, muito poucas, provocadas pela ação do homem, né? Até pelo desarranjo dos tátuas e a ação consequente dos elementais sobre os fenômenos naturais e consequências físicas, como alteração de pressão, campos magnéticos, etc., alguns provocados pelo homem, mas, em sua maior parte, pela própria natureza, pela própria evolução geológica do planeta, que sempre muda a face da superfície de tempos em tempos. Paulo, você tem alguma informação sobre o computador quântico? Tem muita gente que fala que já está ligado já. Prometo que essa é a última pergunta. Fique à vontade. Fique à vontade. Estamos aqui para isso mesmo. Eu não quero atrapalhar teu tempo. Né? Não atrapalha de maneira alguma. Eu já dei janta para a Karen já para me ficar tranquilo. Então, fique à vontade. O que eu posso dizer é o seguinte: qualquer tecnologia de ponta que você, usuário comum, tenha à sua mão, o mais avançado dos celulares, do iPhone, funcionando em 5G, 6G, 10G, 1 milhão de G, o que for mais avançado de tecnologia que você estiver à sua mão aí, como computador, notebook, última televisão de último tipo, enfim, está defasado pelo menos 25 anos. Tá? Tudo que está nas pranchetas em desenhos ou em desenvolvimento ou já feito por protótipos ou testes ou em funcionamento de última geração de verdade é ainda de posse e de informação e de conhecimento
dos meios governamentais, das cúpulas governamentais e militares dos países, principalmente dos grandes. Tá? Ele já tem, obviamente, computador quântico funcionando, já tem gente em Marte, já tem holograma. Holograma não aquela projeção de cor azul ou violeta. Holograma praticamente palpável. Você não diz que aquilo é um holograma. Isso existe. Só que ainda não veio a público. Daqui a 30 anos, quem sabe? Da mesma forma que a internet já é bem antiga, já é muito antiga, e foi colocada a público mais de 20 anos depois. Querem observar uma coisa? No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, observem alguns detalhes do filme, principalmente quando tem um módulo que está pousando na Lua e depois é recolhido dentro da cratera até o subterrâneo da Lua. Existem umas janelões abertos com os técnicos trabalhando, e no fundo desses janelões existem grandes telões de plasma. Isso em 68. TV de plasma só apareceu agora, há pouco tempo, em relação a isso. Ou de LED. Né? Então, existem muitos elementos que a gente não tem ideia. E se considerarmos que os ETs têm uma tecnologia milhões de anos à nossa frente, a gente não tem como imaginar o que eles são capazes de fazer. Então, em verdade, se avaliarmos bem, a grande maioria nem precisa vir aqui. Sabe-se lá o que realmente vem na maior parte das vezes. Tá? Então, o computador quântico existe, só existe como está funcionando. E só está sendo aumentado, acelerado e aperfeiçoado na sua tecnologia. Mas ainda não é hora de expor. Existe carro antigravitacional? Existe. Mas por uma série de motivos, principalmente este aqui, isso não é colocado a público. Daqui a 100 anos, talvez. E também a humanidade ainda não está preparada para isso. Porque nós temos uma defasagem enorme, ética, moral, em relação ao nosso potencial tecnológico conquistado nos últimos 300 anos de revolução industrial. A defasagem é muito grande. O ser humano ele não foi orientado e não sabe, ou melhor, juntando a isso, não tem competência para lidar com tecnologia. Só faz besteira com tecnologia. Celular era para ter uma utilização muito mais nobre do que tem, por exemplo. A população não é orientada para isso e também não quer se orientar. Então, nós não temos condição, obviamente, de utilizar uma tecnologia extremamente avançada, onde o celular que você usa de última geração já é jurássico. Paulo, essas profecias que estão acontecendo, inclusive os pássaros que estão morrendo, a invasão dos gafanhotos, muita coisa que está acontecendo aí, mas as mídias não mostram, mas sim os canais do YouTube que realmente estão querendo mostrar o que a mídia não mostra. O que você me fala sobre tudo isso? Olha, obviamente existe uma manipulação muito grande no que está acontecendo e no que deve ou não deve ser mostrado. Independente disso, a gente sabe que está passando por uma alteração de frequência e essas distorções magnéticas, elas desorientam muitos animais, inclusive nas suas migrações. Nós temos um buraco enorme aqui na América do Sul, em parte do Brasil, que se estende até o sul da África, de defasagem magnética, que permite um desarranjo enorme com relação às radiações que nós recebemos do espaço exterior, na maior parte delas nociva. Né? Estamos na iminência, já de uns anos para cá, e isso vem aumentando também a defasagem dos polos magnéticos, estamos na iminência de uma inversão de polos a nível magnético. Isso aí faz com que, por exemplo, daqui a algum tempo, isso aumentando,
essa inversão realmente ocorra, e deve ocorrer, como já ocorreu no passado várias vezes, ou mesmo perto de ocorrer, sem ter ocorrido ainda, seja o suficiente para você alterar, por exemplo, o número de cabeceira de pista em aeroportos, para alterar migrações de cetáceos, né? Animais marinhos e aves no planeta inteiro. As grandes migrações, que, obviamente, se orientam pelo campo magnético, né? Isso tudo altera, obviamente, a vida no planeta, e alguns animais ou grupos de animais vão refletir isso. Isso pode ter um conjunto também relativo ao projeto HARP, de testes com relação à manipulação do clima. Então, você tem uma série de fatores conjugados aí, que, obviamente, muitos deles, como a própria defasagem tecnológica que eu citei ainda há pouco, ocultos, né, pela grande mídia, obedecendo. A gente sabe que a grande mídia, já há muito tempo, ela obedece um cronograma. Esse cronograma ele não é lá muito favorável à população, né? Então, existe, obviamente, como sempre existiu, um jogo de interesses. Isso é mais velho do que andar para frente, né? Só que agora existe um processo de despertar, existe um processo irreversível de transição planetária para um mundo de luz, que obviamente não é para depois de amanhã, isso ainda vai demorar, isso é um processo, tá? Mas é um processo que não tem como ser freado. Por isso que nós temos tantos elementos sendo apresentados, mesmo que indiretamente, de muita intensidade. Isso é da natureza de final de Kali Yuga, de transição planetária, que é um sacode que todo mundo está levando, e até um sacode brando, era para ser bem pior, onde muita gente, seja pelo amor, seja pelo rigor, se volta para o que realmente é importante. Embora a maioria ainda esteja dormindo. Olha, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, e acabaram de mandar essa pergunta de novo. Inclusive, nós fizemos uma live falando sobre isso, sobre os portais, né? 11-11, 8-8, 6-6, e agora vai ter. Nós vamos entrar no mês 10, né? Vai ter o 10-10, né? O que você me fala sobre os portais para a gente encerrar esse podcast para você ficar tranquilo aí? Não, tudo bem, querido. Olha, para mim, existe muito exagero nesse negócio de portal, tá? Existem portais planetários, intraterrenos, portais dimensionais a nível cósmico, sideral, no sistema solar, em termos de meridianos de acesso, até em termos de buracos de minhoca, que são reflexo físico e magnético, os wormholes dos meridianos de acesso cósmico. Isso tudo existe. Agora, portal que se abre toda hora, né? Tem muito portal por aí, eu acho um exagero enorme nisso aí. Existem coisas muito mais importantes acontecendo e que devemos nos focar e fazer com respeito à nossa parte, do que estar atento a portais. Tá, vamos dizer, o portal abriu, o portal 10-10 aí. E daí? E daí? Ah, porque está entrando uma luz do centro da galáxia. Beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Tá, vai entrar em conexão com o portal para ter acesso a mais luz e ficar naquela vibração. Ótimo. Isso vai te fazer uma pessoa melhor? Isso vai fazer você levantar da cadeira e prestar uma assistência a quem precisa? Isso vai fazer com que você tome as atitudes necessárias para ajudar a si mesmo e ajudar a quem precisa? Arregaçar a manga, você está no plano físico, não basta só sentar e cantar não. Você está disposto a fazer isso tudo? Está disposto a subir um morro para prestar assistência numa favela, numa comunidade, enfrentando o tráfico? Está disposto a isso? Se não está disposto a investir essa energia de uma outra forma, mas com atitude? Se não for assim, está disposto a alinhar o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você faz? Porque não adianta você ter uma busca espiritual dessas se você
está pensando uma coisa, falando outra, sentindo outra e agindo de outra. Você não pode ser hipócrita consigo mesmo, tem que ser coerente consigo mesmo, em busca do seu autoconhecimento, do seu eu interior, e aflorar isso. Isso é que é luz. Está disposto a isso? E isso ocorre todo dia, toda hora, porque são oportunidades que o divino nos dá, que Deus nos dá, a todo momento, independente de portal. Se o portal existe e você sabe trabalhar a energia do portal para isso e muito mais, ótimo. Mas só porque vai abrir um portal, puxa, que legal, é cósmico. Isso não diz nada. E como não adianta, como eu falei antes, acumular conhecimento. Se você não parte para a ação, cria sabedoria em cima disso, não adianta nada. É um monte de nada em cima de você. Tá? Então, já para fechar, né, lembrando que, como o Dorim colocou na primeira vez, ele tem toda a razão, a luz venceu, mas a luz vence o tempo todo, porque ela está aí, a gente que se desconecta. Quem não viu, veja, assista. Quem já viu, assista novamente, principalmente essas cenas. Isso não é propaganda, não, mas porque muitos filmes têm muita mensagem por trás. Assista determinadas cenas da saga O Senhor dos Anéis. O primeiro filme, A Sociedade do Anel. O segundo filme, As Duas Torres. O terceiro filme, O Retorno do Rei. Sempre quando a luta ali do positivo e negativo está por um fio, né? Os orques, tudo aquilo que representa as trevas, está prestes a vencer, aparece um auxílio, tá? Com o nascer do sol por trás. O sol está nascendo, aquele auxílio vem, e quando o auxílio chega, o sol desponta. E aquela ajuda é esmagadora, arrasadora. O que isso quer dizer? Que a luz, quando entra, não tem para ninguém. A luz ela não entra, ela invade. Ela segura as pontas da corda, até onde puder dar, para ver até onde vai aquela situação. Quando não tem mais jeito, quem está ligado à luz está, quem não está ligado, teve tempo para se ligar, não se ligou, bye bye. A luz entra e invade, tá? E toma conta do que é dela. É o que está acontecendo hoje no planeta. Por isso que eu digo sempre, é um aparente caos, porque a luz coloca a sujeira toda para fora. Tá? Assistam essas cenas, são muito interessantes. Você está no quarto escuro, abre a janela, é a treva que sai ou é a luz que entra? Então, abra seu coração e sua mente, deixe que a luz entre, porque ela está aí. Você que não permite que ela te acesse. Olha, muito legal. Tem uma perguntinha muito simples, mas é muito rápida. O que posso fazer para me conectar aos extraterrestres, a ter mais conexão com eles? Para encerrar, Paulo, e deixe seus contatos, deixe tudo que você puder aí para a gente aí. Pessoal, por que eu chamei o Paulo Iannuzzi aqui? Vocês viram que eu não deixei ele acabar nada. Vocês estão curiosos para descobrir um pouco mais sobre a Atlântida, sobre o Egito, sobre os ensinamentos do Paulo? Além dele fazer live toda sexta-feira aqui, a partir das 21 horas, ele vai deixar os canais, as redes sociais dele, para você ir lá e saber muito mais sobre tudo isso. E até já adianto aqui, querido, que o tema de amanhã será pirâmides. Você me inspirou. Vou falar sobre a grande pirâmide de Quéops, então. Bom, perdão, o que você perguntou mesmo? Desculpem. Como a pessoa pode ter. Como a pessoa pode ter conexão com os extraterrestres? Olha só, primeiramente, faça a sua parte. Relaxe. Procure ver o que você veio cumprir aqui nessa encarnação. Faça tudo com amor, com força positiva. Não se preocupe com isso. Essa conexão, ela acontece. Como o Chico Xavier já dizia, isso é válido para eles também, para os extraterrestres, o telefone toca de lá para cá. Então, se você tiver algum vínculo com eles e mantendo uma vibração alta, uma frequência alta,
sutil, relaxada, pois a expectativa corta, a ansiedade corta, né? Eles vão te achar e vão entrar em contato contigo de alguma forma, se já não entraram. Porque, na maioria das vezes, isso é muito sutil, é por sonho, por sensações, por percepções, para ajudar a você burelar essas vibrações e estar mais apto a receber mais e melhor essas impressões que eles dão até um contato, uma manifestação mais substancial. Então, relaxe. Eles vão te achar, como eu sempre brinco, mas é uma brincadeira com um fundo de verdade. Eles te pegam, te acham ou te contatam, nem que seja no banheiro da sua casa, mas eles contatam. Isso aí é sério, porque já aconteceu com um grande amigo meu, tomando banho. Estavam lá os gayzinhos do lado de fora do box. Né? Mas sem precisar chegar a tanto, eles te contatam. Pode ficar tranquilo, relaxa, se houver necessidade disso, se fizer parte do cronograma. Se não fizer, relaxe do mesmo jeito, viva a sua vida, esteja contente, sabendo que existe esse contexto funcionando no planeta de forma cada vez mais ativa. Meu querido, e quais as redes sociais que as pessoas te acham, além da TV Galáctica? Como que eles podem te Vocês achar? podem me procurar pela TV Galáctica. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu fui convidado gentilmente, carinhosamente pelo Dorim, pela Karen, e eles me concederam sexta-feira à noite para essas lives. Todas as minhas lives estão lá no TV Galáctica e no canal da Karen. Vocês podem me achar também pelo meu canal, onde gentilmente o Dorim me permitiu postar em meu canal todas as lives aqui que eu realizo pelo TV Galáctica, que é o youtube.com/c/Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. Podem me achar pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes. Mais diretamente pelo meu WhatsApp, código 21 982739603. E pelo meu Facebook, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. E entrar em contato comigo é entrar em contato com Pilares de Hermes, Escola de Mistérios e vice-versa. Agradeço mais uma vez o convite carinhoso, a oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra, uma satisfação, e agradeço a todos vocês que aí estiveram nos prestigiando, nos escutando, nos ouvindo. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a você também, Paulo, em nome da Karen Rodrigues, em nome da TV Galáctica, Rádio Cotia, Rádio WART, Facebook Wagner Dorim, YouTube Wagner Dorim, YouTube TV Galáctica, Facebook TV Galáctica. Nós estamos em 8 redes sociais, fora o que o pessoal compartilha, e estamos também no seu canal, graças a Deus. Sim, sim. Um está inscrito com o outro. Muito obrigado mesmo. Um abraço Eu aqui. que agradeço. Namastê para todos. Namastê. Ó, pessoal, não percam amanhã, às 21 horas, o Paulo Iannuzzi vai estar aí com vocês aí, bombando. Muitos ensinamentos. A grande pirâmide de Keops. Boa noite. Boa noite. Obrigado.